Olá, seres da noite e bem-vindos então ao canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a série do Entrevista com o Vampiro, fazer então uma recapitulação da primeira temporada, dar essa dica de série. Enquanto eu recapitulo, eu faço este resumo da primeira temporada do Entrevista com o Vampiro. Então, obviamente, spoilers para toda a primeira temporada, mas não para a segunda. Já assisti a segunda, já digo que foi muito boa a temporada. Eu vou aqui então falar de algumas coisas que eu achei interessantes, algumas coisas que eu não achei nem tão interessantes. Para quem quiser ficar mais inteirado sobre a minha opinião sobre adaptações, principalmente quando se fala do Entrevista com o Vampiro, eu já tenho um vídeo que eu falei que é adaptações estão deixando os fãs loucos, beleza? Então, vamos aí para essa, quero falar muito sobre essa série que eu tô viciado nela. E antes da gente começar, então, já quero que você deixe aquele like, compartilhe o vídeo, veja ele até o final, né? Faz aquela forcinha, vê o vídeo até o final. Se você não for inscrito, se inscreva, comenta se você gostou ou não. Se quiser, você pode então se tornar membro para ter várias vantagens e também tem doação direta por Pix, aqui que é o meu e-mail. E caso você queira entrar em contato de forma mais profissional, também por e-mail. Então, bora! A nossa história vai começar com o Daniel Malloy. Nesta época que nós vemos ele já é um senhor, um jornalista extremamente renomado. Ele está vendo a si mesmo naquele masterclass, né? Todo mundo já viu algum masterclass alguma hora, sendo de como se tornar um empresário ou até mesmo como fazer um pudim. E ele, com todo este renome, a série se passa em 2022, meio aí da pandemia. E interessante que ele está falando com alguém no telefone, possivelmente algum cientista, sobre as novas variantes, e eis que ele recebe então as fitas de uma antiga entrevista com um antigo vampiro. A ideia então dessa série é que aquela primeira entrevista entre Louis e Daniel realmente aconteceu em São Francisco e teve um final até que parecido com a ideia geral, que foi então que no meio da entrevista, ali durante mais ou menos o período da Clória, o Daniel pede para ser transformado e Louis, né, fica doido. Nós entenderemos totalmente o que aconteceu lá na segunda temporada, então eu não me estenderei muito aqui. O importante é que aquela primeira entrevista acontece mais ou menos como nós pensamos, e agora o Louis quer fazer uma segunda entrevista, pois os dois já amadureceram, e isso vai ser muito importante, pois as histórias são muito diferentes. No decorrer da série, o Daniel vai confrontar várias vezes a história do Louis, demonstrando o quanto está diferente as versões. E o Daniel será uma parte muito importante de todo o processo, pois ele vai demonstrar, apontar várias coisas, vai colocar em perspectiva muita coisa aí para a gente. O que é importante aqui logo de início? Isso aqui, essa parte que vai ser a entrevista com o vampiro em si, é uma moldura narrativa. Ou seja, nós estamos dependendo de um narrador. E tem uma cena que vai demonstrar isso muito bem, que é uma cena que ele pergunta se estava chovendo. E ele estava narrando sem chuva e depois ele narra a mesma cena com chuva. Ou seja, a gente está na mão de uma pessoa que pode mentir, omitir, esconder, deixar de lado, não querer colocar, entre outras coisas. Então é importante a gente colocar muito em perspectiva toda essa ideia do o que é verdade e o que não é verdade, por ser uma moldura narrativa. Então temos o Daniel entrevistando o Louis sobre a sua transformada em vampiro até a sua jornada, mais ou menos até o seu ponto presente, mas colocando ênfase nos seus relacionamentos com o Lestat, com a Cláudia e com outros vampiros que ele encontra na sua grande jornada. O Daniel, além de tudo, de ser um grande jornalista e ter esse trauma, ele está sofrendo com Parkinson.
o que tá ficando já um pouco complicado para ele seguir a vida. Então, é mega interessante que fica meio que o filme que todo mundo viu meio que vale, mas meio que não vale. Teremos outros aspectos deste parecido. Mas para a gente conseguir começar a entender a história, é bom a gente falar então do nosso protagonista, o Louis. Nós começamos a acompanhar a vida de Louis em 1910. Porém, a vida regressa dele, algumas das escolhas, assim como seu histórico de família é importante. O Louis, então, ele é filho de um dono de plantações de açúcar, e essas plantações, elas faliram ou começaram a dar pouco dinheiro, ou simplesmente o pai dele afundou a família. Tem alguma coisa acontece que as plantações não existem mais. E ele, como primeiro filho, tinha algum dinheiro sobrando, o pai dele já tinha falecido, e ele então resolve investir todo o dinheiro dele em prostíbulos. Então o Louis é o cafetão, né, de todo o negócio. Ele vai ficar em muito conflito entre a religião dele, a moral dele e o serviço dele. Mas, como nós veremos pela série, o Louis, na verdade, é um grande investidor. Ele é um homem de negócios de várias formas. Então, ele sabe como ganhar dinheiro. E, sendo um vampiro, depois de um tempo, ele fica ultra mega rico. Até que a entrevista acontece numa super torre em Dubai, mega ultra tecnológica, quase que sci-fi o lugar que ele fica, de tão rico que ele é. Sci-fi é assim, né? Para nós brasileiros que é pobre. E só que então ele nessa época, em 1910, ele já tinha bastante dinheiro, até mesmo por ser um homem negro. Ele, como homem negro de negócios, ele é visto muito mal pelos seus iguais. Os outros homens, que são todos brancos, exigem dele muito, exigem que ele sempre se refira para eles como o senhor, sempre exigem que ele baixe a cabeça, sempre exigem que ele tome prejuízo nos negócios que eles façam, pois eles se acham os donos do capital. Esse problema da moral com a religião e o seu trabalho, ser uma pessoa que é mal vista por toda a sociedade e, só para deixar o pingo final, ele é então homossexual. Ou seja, ele é uma pessoa que tem muita angústia, muita raiva dentro de si, completamente compreensível, e a gente vai entender, não que esteja certo, muitas das ações das quais ele tomará depois. Além de tudo, ele tem um núcleo familiar bem interessante. Ele tem um irmão que não vou diagnosticar aqui, mas ele é meio, né, maluquinho da cabeça, não bate bem. Ele tem aí febres religiosas, então fervor religioso muito grande. Não que as pessoas com fervor religioso sejam insanas, mas que tem um tipo de insanidade religiosa. Tem um tipo de insanidade que as pessoas tomam ideias religiosas, assim como tomam ideias científicas, entre outras. Mas, então, esse irmão dele tem tantanzinho da cabeça, tá? E causa vários problemas pro Louis. A mãe dele, pelo jeito, se o filho dele não fosse gay e depois não fosse um vampiro, ainda amaria. E a irmã é a pessoa que mais vai ficar do lado dele, mas ele também acaba afastando a irmã dele, pois ele se torna um vampiro depois. Mas a irmã dele é a que mais tá junto ali com ele, no geral. O irmão dele vai ser uma peça muito, muito fundamental para a tornada do Louis em vampiro, tá? Então tem esse furacão, esse vulcão aí adormecido que é o Louis antes da figura que, na minha opinião e de muita gente central no Entrevista com o Vampiro, entrar em cena, que é o Lestat. Ele vai se encontrar com o Lestat e o Lestat vai entrar na vida dele meio que por causa do irmão dele. O irmão dele vai ser uma peça muito interessante aí, pois o irmão dele tá pregando lá na frente de um dos prostíbulos do irmão. Eles acabam saindo na mão ali um pouco e o Louis puxa uma adaga da bengala dele e enfia
no pescoço do irmão. E aí o Lestat vê essa cena e acha muito fascinante tudo, o como o Louis está tratando o irmão, toda a ideia, além de achar o Louis, né, maravilhoso, se apaixona pelo Louis naquele momento. E sem que o Louis soubesse, ele tinha acabado de assinar o contrato com o Lestat, que ele não ia sair do encalço dele. Vamos lá, já que a gente tá falando, já que eu falei o nome dele várias vezes aqui, e também a série não deixa a gente esquecer, quem seria Lestat? Lestat, ele é uma figura que, nesta primeira temporada, vai ficar um tanto enigmática. Para quem conhece um pouco da mitologia, da lore, de Entrevista com o Vampiro, já pegou algumas pistas. Ele é um vampiro bem antiguinho em comparação com o que a gente vai ter na série nessa primeira temporada. Ele é bem forte. Vai ter uma relação aí com a caixa. Né? Mora ele deixa escapar aqueles que devem ser mantidos, que é se referindo então à caixa e o Enkill. Que tem vídeo sobre a caixa aqui no Vampiro é ótimo, aqui no canal, assim como tem vídeo sobre o Lestat dos filmes, no caso, Entrevista com o Vampiro e Rainha dos Condenados. Quem quiser ver, pode ficar à vontade. E ele é muito poderoso para a idade dele. A gente vai descobrir isso porque ele tomou o sangue de Akasha. Mas, para quem gosta do mundo de Entrevista com o Vampiro, sabe do motivo. Para quem não gosta, tá descobrindo agora. Quem é Akasha, tem vídeo. Então, essa é a figura do Lestat. O importante aqui que, bem, como esse é mais um resumo da primeira temporada, não vou dar tanto assim sobre o Lestat, mas ele aparece do nada, ele vai ter uma quantidade de dinheiro que é dada como infinita. É muita grana, mas creio que nos tempos modernos essa grana já tenha finalizado. Então, ele é muito mimado, ele é francês, ele é bem poderoso, ele é bem sedutor, bem charmoso. E só que ao mesmo tempo que a gente vai descobrir que ele é uma péssima pessoa. Eu acho que um dos grandes pontos de toda entrevista com o vampiro é esse. O relacionamento horrível entre Louis e Lestat. Depois de Lestat ter visto o Louis, ele já marca a vítima e começa a circunferenciar o seu humano, logo o vampiro. Ele tenta fazer negócios com ele usa todo o seu charme, toda a sua gaba. Ele descobre que o Louis, ele ia com uma prostituta em específico, e uma prostituta negra, que na verdade na maioria das vezes só ficavam conversando. Descobre então vários pontos sobre o Louis, vai ajudando ele aos poucos a se inteirar um pouco mais na sociedade, a ter um pouco mais de voz, vai despertando esse lado que ele tem adormecido dele, que é uma besta no sentido de uma fera lá dentro, devido a anos e anos e anos de repressão dele e mais séculos de repressão dos seus semelhantes, vamos colocar assim. Louis fica lá, né? O Lestat fica na cabeça do Louis, fica, até que tem um casamento. O casamento de sangue, não. Tem um casamento da irmã do Louis. É uma festa interessante, os dois, o Louis e o irmão dele, sapateiam, tal, sei lá o que, e uma grande festança, até que no final da festa, o Louis e o irmão dele sobem na casa, vão até o telhado da casa, onde, pelo visto, eles costumavam ir para ver o nascer do sol. Ao ver o nascer do sol, o irmão dele começa a falar coisas como: você deveria se casar, espero que a irmã fique bem, tal. E este irmão dele tem uma coisa com a família, ele gosta muito da família. Apesar de ficar enchendo as paciências de todo mundo, ele gosta muito da família, ele tem todo um afeto. E ele estava tendo grandes problemas com o casamento. Ele não queria que a irmã se casasse, não queria que aquela rotina mudasse. Muitas das pessoas têm essa coisa com a rotina, e às vezes quando você tem algum problema, a rotina também é muito importante. Só que infelizmente a dor é tanta, a ansiedade é tanta de viver essa nova vida, que ele acaba então por findar a sua própria vida, se jogando da janela, se jogando do teto.
Isso foi isso foi de manhã, logo no casamento da irmã. Então, o Louis fica totalmente desesperado e o Lestat, ele embosca ele no meio da procissão, no meio da rua e começa a falar mentalmente com ele. O Lestat ele consegue falar mentalmente com o Louis ainda quando humano, até que o Louis ele vai para a igreja para se confessar, para tentar se proteger do demônio, porque já tinha demonstrado várias habilidades sobrenaturais. Ele já sabia que aquele loirinho já não era mais tão humano assim, sabia que tinha algo de errado, só não sabia o que. E essa cena do Louis se confessando eu acho que é onde me ganhou a série, onde o ator me ganhou também. É muito bonita a cena, muito bonita a cena dele se confessando para o padre. É uma emoção, é uma carga muito boa. Assim, foi lá que essa série me ganhou. E aí, né, no meio de tudo, Lestat entra, mata os dois padres, ele soca o padre pela cabeça. É lindo, de uma violência totalmente desnecessária. E lá ele dá com o Louis totalmente acabado, totalmente no chão. Ele então ele acaba por então transformar o Louis em vampiro. E daí começa essa segunda vida, essa segunda fase do nosso querido protagonista. É uma cena marcante, é o final do primeiro episódio e assim, esse primeiro episódio é genial. E isso aqui faz muita diferença na série inteira, né? Todo o processo. Até aqui eu falei um pouco sobre algumas partes que ainda vão acontecer, algumas outras partes mais sintetizadas, até chegar na primeira parte do primeiro episódio, que pra mim é um dos episódios mais importantes de toda a saga. O primeiro e último episódio são com certeza os mais importantes, claro que todo esse meio também é. Mas aqui vai dar a gente vai começar a ter um pouco mais de relaxamento. Pois o que a gente vai ter agora é o relacionamento entre o Louis e o Lestat. E assim, é um romance totalmente abusivo. E o abusador é, obviamente, o Lestat. E existem. Eu não consegui encontrar uma lista concisa que tenha todos os pontos de como se forma um relacionamento abusivo. Eu sei que deve existir em algum momento, em algum lugar, mas eu não me encontrei. Das listas que eu vi, com certeza o Lestat demonstra a maioria, se não quando todos os tipos de abuso que são possíveis. Então, não somente a minha palavra, mas a palavra de muitos artigos científicos e muitos ou médicos, pelo menos psicológicos, que demonstram o relacionamento abusivo. Entre eles, você vai manipular a pessoa, você vai dar o famoso gaslight, você mente para a pessoa, tenta tirar a pessoa da vida dela, né? Ainda que mas eles são vampiros, não pode ter contato com os humanos. Porra nenhuma. Pode, sabe? Você tem que tomar cuidado. Mas tem as grandes leis. As grandes leis são muito antigas e realmente tem meio que disfuncionais. Algumas delas eu concordo que você não pode se demonstrar um vampiro, tal. Essas grandes leis é mais segunda temporada e para quem entende é meio que são leis que os vampiros têm na Europa e em parte da América, mas você tem que estar todo no convívio dos vampiros, tal, coisa que estes dois ainda não estão. A crítica social aqui é muito interessante, muito interessante, de como eles colocaram um desbalanço total entre as partes. Total entre as partes. O Louis, apesar de rico, não é tão rico assim. O Lestat é podre de rico. Ele é bem visto pela sociedade, sabe? De imediato, todo mundo ama o Lestat. Todo mundo, pelo charme dele, por ele ser branco, do olho azul, ser francês, o carnaval, tudo isso influencia. Não adianta falar, não influencia. Influencia, sim, influencia muito. Então, tem todo esse ponto aí que eu acho que tem que ser muito bem visto, muito bem colocado. E a gente vai ter, então,
começar a ver todo esse relacionamento e, e que na verdade começa a desgastar muito, mas muito rápido. Principalmente porque o Louis ele começa a perder o controle em algumas situações. De novo, toda aquela raiva, aquela angústia dele, ele começa a colocar para fora, até que ele mata um dos grandes empresários lá, que também tem ligação com a política, tem ligação com tudo. E este cara, ele prende, a cena é brutal, ele prende o cara na frente do casarão ali, que seria acho que o Senado ou a prefeitura, e, e o cara, na metade para baixo, ele não existe. Todo o gore possível demonstrando ali, é bem feio o negócio. Ótimo, eu amei. Os efeitos estão bem legais. Na série inteira, tanto os olhos, essas partes mais de gore, tal, os poucos que tem um que eu acho que falha um pouco. Não sei se falha, mas tem muito animal falso. E você vê que o animal é falso. Talvez seja para demonstrar que realmente o animal é falso. Não sei. E só que nesta daí, a sociedade branca fica louca com o Louis e começam a queimar vários bairros negros, começam a hostilizar as pessoas. E é claro que o Louis não ia deixar barato. O Louis não queria deixar barato, ele sai tentando ajudar os seus, mas não consegue, todo mundo só tá fugindo, todo mundo só quer fugir, obviamente, até que ele encontra então uma menina sendo queimada, e então ele obriga não, ele ele manipula o Lestat em transformar aquela menina. Eu disse, manipula o Lestat em transformar essa menina é uma frase forte. Porque eu acho que é aí que vai todo o processo. Porque o Lestat manipula o Louis, abusa do Louis, mas em alguns momentos também, como este, o Louis ele chega pro Lestat e fala: faz isso, senão eu vou, sabe, por favor, eu faço o que você quiser, eu posso deixar você sozinho, eu preciso disso. Então, tem uma certa manipulação dos dois lados. Não estou dizendo que o Louis não seja a vítima, eu estou falando que ele também tem as suas garrinhas. E é então que, finalmente, nós temos o terceiro ponto, e acho que o ponto mais importante, que vai dar o final. Por causa dela que todo o resto da trama acontece do jeito que acontece, que é a Cláudia. A Cláudia, ou Cláudia, ela era uma menina negra, ela é uma menina negra, pobre, ou possivelmente perto de ser miserável. Ela fica andando de mão em mão quando ainda é muito pequena. Ela tem, sabe, pelo jeito algumas pessoas já até mesmo perto de abuso, né, daquele outro. Então é uma menina que já tinha uma história meio que desgraçada. E aí ela iria morrer. E um dos grandes questionamentos que nós teremos depois dela, que é ela é uma criança. Né? No livro, ela é uma criança mesmo. Aqui, ela é uma adolescente, sabe, entrando na puberdade. A atriz não é criança, então não se preocupem com nada disso. E por causa desse abraço, ela vai ficar em confusão. Por quê? Quando se é uma criança ou uma adolescente, seja lá o que for, nesses dois casos, o corpo do vampiro, a mente do vampiro evolui, mas o corpo não. Ela continua com aquela fisionomia para todo sempre. E parte da mentalidade, pelo que o Lestat diz, aí não sou eu que estou afirmando, o Lestat que diz que o vampiro vai meio que levar para o resto da vida essa mentalidade. Então, se for para uma criança, possivelmente terá alguns comportamentos um tanto infantilizados, ou um tipo de pensamento um tanto infantilizado. E faz sentido, se eu não me engano, no livro é bem isso mesmo. Você fica com essa parte mental até para sempre. Não totalmente, mas tem traços que podem ser percebidos. Então, aí vai da obra. Eu gostei o que fizeram com a Cláudia. E ela, por ser transformada, ou que estava entre a vida e a morte, ela coloca então a perspectiva de, em algum momento, será que não seria melhor me deixar morrer?
sabe? Ou algo do tipo, será que vale a pena? Porque ela vai saber que ela vai, ela não tem, ela não tem a mesma importância pro Lestat, sabe? Nem a pau. Enquanto tudo isso vai acontecendo, nós teremos ainda várias passagens entre o Daniel Malloy no presente e o Louis e um dos assistentes dele principal, que é o Rashid, que a gente vai descobrir depois que na verdade é o Aramand, ou Arum. Isso é mais segunda temporada. Mas acho que é o plot twist final que a gente vai ter aqui. Então, o que acontece? O Daniel, ele como já é um senhor de idade, ele tem grande conhecimento, é um grande jornalista e tem grandes conhecimentos. Então, em vários momentos, ele enfrenta o Louis, seja sobre a historicidade do que está acontecendo, seja sobre a visão dele, às vezes romantizada. Ele coloca na mesa, em vários momentos, que o Louis foi abusado. E como Lestat, como um abusador, tira sarro do Louis em alguns momentos. Tipo, não, ele só me bateu uma vez. Não é bem assim, só é mal quando bebe. Entre outras cagadas que a gente sabe. É muito interessante ver essa dinâmica, pois o Louis já tá mais velho, é como um vampiro, então tá bem mais calmo, aceita algumas coisas muito melhor, mas o calcanhar de Aquiles dele ainda é a Cláudia, que é bem interessante, pois nós fomos apresentados por ela pelos diários dela. Então o Louis guardou todos os diários dela, que ela sempre escrevia, e o Daniel começa a ler, começa a ler, começa a ler, e depois o Louis entra na história para continuar contando de alguns pontos. E o, o Daniel até mesmo tem uma hora que eu achei muito interessante, que ele começa a provocar o Louis sobre a Cláudia, começa a provocar, e o Louis usa os poderes dele para fazer a mão dele tremer assim de uma forma anormal. E aí o Daniel mete-lhe o tapa na cara do Louis. Ah, só faltou falar, bitch. Eu sou uma vagabunda. E foi muito legal. E o Louis não revida, não taca fogo no Louis. No Daniel, que ele demonstra que tem poderes de pirocinese, bem legal. Então tem toda essa ideia. E em algum momento o Daniel vai sonhar com a entrevista de São Francisco e lembra do Rashid. E começa a desconfiar bastante dele. E é onde ele também vai começar a puxar para ver se esse Rashid. Ele já sabe que o Rashid não é Rashid, só quer saber quem é, na verdade, porque ele não fazia a mínima ideia de Armand. Mais sobre isso na segunda temporada. Mas Cláudia vira uma vampira continua, uma vampira adolescente que come pra caramba. E aí eu acho que é um bom momento da gente falar sobre vampiros e comida. Pois, afinal de contas, vampiros têm que comer. E o que os vampiros comem? Humanos, para ser mais sincero, para ser mais exato, tomam o nosso sangue. Eles podem tomar nosso sangue e não nos matar? Sim, mas em entrevista com o vampiro é dito que o Louis nos diz e o Lestat demonstra isso, assim como a Cláudia demonstram, não falam, que para você não matar um humano precisa de muita força de vontade você não matar, você precisa se conter muito. É como abrir um pacote de bis e comer apenas um bis. Eu faço isso, eu como apenas um pacote de bis. E essa é a ideia. Então eles matam pessoas. Só que o Louis é, de todos os vampiros demonstrados, o mais humano. Ele tem uma sensibilidade para com os humanos, ele tem uma sensibilidade para com o mundo que a gente quase não vê em outros vampiros ou até mesmo em algumas pessoas. Então ele fica muito nesse vou consumir apenas animais, vou consumir apenas roedores, entre outras coisas, enquanto o Lestat é humano. E a Cláudia, ela toma sangue humano, ela mata, ela faz um diário, a psicopata menina. Muito legal isso dela. A menininha, legal, matou. E ela tem um diário, nesse diário ela registra as últimas palavras das suas vítimas. A menina. O Daniel até faz uma. Ele fala que
uma mistura de Anne Frank com Mason. Lá o serial killer doidão, o Mason. Nossa, como é que é o primeiro nome dele? Bem, é o Mason. É o cara que vai. É o serial killer americano. Doidão. E, obviamente, isso causa um conflito também entre eles. Pois o Louis não quer matar humanos, a Cláudia tá nem aí, e o Lestat, pelo contrário, ele tem o prazer em matar, ele gosta de matar. Até mesmo é dito que o Lestat faz da morte uma arte muito macabra, porém uma arte. Então tem essa dissonância entre eles para começar. E aí vai, o Lestat não gosta da Cláudia, nem um pouco, em nenhum momento. Eles se aturam no máximo. Fica toda uma relação horrível, essa panela de pressão que fica entre os dois é horrível, horrível, horrível. E até que num momento a Cláudia ela se apaixona por um rapaz chamado Charlie, que é um rapaz novo até. Ela estava na época com 18 anos de vida, mas fisicamente ainda é uma adolescente, uma pré-adolescente, algo do tipo. E ela tenta ali ter uma relação com ele, amorosa e depois mais carnal, mas no momento ela se descontrola e drena totalmente o rapaz. Quando ela drena o rapaz, ela tenta levá-lo pro Lestat para transformá-lo, mas não dá, porque já tá morto e tal. E aí que ele demonstra total abusador. Ele queima o rapaz no incinerador caseiro que eles têm. Obriga ela a ficar olhando pro tipo, olha, veja isso, é isso que dá, sei lá o que, tem uns ataques de raiva que para quem já conviveu com pessoas abusadoras sabe como é, esses ataques de raiva do nada. E ele fica nessa de, olha como tá, olha como tá. E isso causa um despertar na Cláudia, tipo, não dá, essa situação ela não dá para viver aqui. E ela foge. Ela fica, se eu não me engano, 7 ou 8 anos fora. Neste tempo, tem duas coisas que vão acontecer. Primeiro, que a relação entre o Lou e o Lestat fica horrível, 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 horrível. Eles só brigam. Sabe, eles ficam se provocando, ficam se dando farpas, e é um inferno. É uma relação horrível, horrível pros dois lados. E aí, o Lestat já tinha tido um caso com uma mulher e agora tem um caso muito sério com uma mulher chamada de Antoinette. Assim, pô, mas o Lestat não é gay? Ele deve ser bi. Ou, sei lá, ele é um vampiro. Tanto faz. Não me interessa. Cada um faz o que quer, tá bom? Não precisa taxar a pessoa. Ela faz o que quer. E essa Antoinette, ela vai ser muito importante. Ela é uma cantora, uma artista local, e ela tem aí seus afagos com o vampirão. E depois ela até sabe que ele é vampiro e tal, e vai ficar, mas daqui a pouquinho a gente volta pra Antoinette. E então eles ficam esses 7 anos, a casa deles vira uma bagunça, vira um inferno, vira uma coisa horrenda. E Cláudia, ela sai por aí. Ela sai por aí. Enquanto isso, todo dia, toda hora, sei lá, o Louis fica mandando mensagem telepática pra Cláudia. Tipo, oh, volta, te amo, você é minha filha, te amo. Mas não adianta, né? É importante dizer que porque o Lestat transformou o Louis e a Cláudia, ele não tem esse vínculo mental com eles, meio que corta. Não sei. Vou ser sincero, pra mim é até antilógico. Isso, pra mim, ele deveria ter ainda mais acesso, porque, tipo, é sangue do meu sangue, eu fiz este, tenho poder sobre este. Pra mim fica muito mais vampírico. Mas não é assim que acontece. Vamos seguir o barco. E fica até que interessante. Assim, na minha lógica vampiresca, não faz sentido. Na minha lógica, não faz sentido. Porém, deve ter alguma explicação. Se não tiver, também tudo bem, sem nenhum problema. Mas que faz uma trama super interessante, isso faz. A trama muito, muito, muito boa mesmo. Mas o que ela estava fazendo ali enquanto fugia? Ela estava pesquisando sobre vampiros. Ela cria uma fascinação, uma ideia na cabeça dela que ela queria descobrir a origem dos vampiros, ou pelo menos descobrir outros vampiros. Ela queria saber
mais sobre o que ela tinha se tornado, uma curiosidade normal. Eu acho que, como alguém que gosta de história falando, eu também tenho parcialmente essa fascinação de descobrir como nós chegamos aqui. Para onde nós vamos, em questão de história, também é muito interessante, mas de onde viemos, sabe? Quais foram os fatores que nos levaram até aqui? Quais foram as pessoas? Quais foram os eventos históricos? E é basicamente o que ela está tentando descobrir, se entranhar nesse mundo dos vampiros. Mas, pelo jeito, esta parte dos Estados Unidos, na Louisiana, tá meio fraco de vampiro. Quase não tem seres da noite ali. E o que faz dela fica bem triste, pesquisando, até que ela encontra com outro vampiro, que este outro vampiro é... Bem, como desgraça é pouco, o vampiro acaba cometendo um ato contra ela. Acho que deu pra entender, né? Se forçou sobre ela, vamos colocar assim. E assim, como desgraça é pouco. Eu acho que é bom interessante, e acho legal então a gente falar sobre isso. Que eu já vi algumas pessoas comentando sobre essa ideia de se tem uma mulher numa obra e querem dar algum tipo de profundidade para a mulher, fazem ela sofrer esse ato horrendo. Eu tô colocando aqui porque era uma mulher falando, e eu comecei a perceber que sim, é meio que verdade, tem isso. Ao mesmo tempo que eu também acho que é uma série de horror gótico. Então, desgraça pouco, desgraça muita é pouco. Uma série de horror gótico como é Anne Rice tem que ter, entre aspas, tem que ter todo tipo de desgraça. E aqui nós temos relacionamentos abusivos, mentiras, essa coisa horrível, né, o findar da própria vida, findar de outras vidas, estelionato, racismo, homofobia, psicopatia, depressão. Gente, desgraça pouca, desgraça muito é pouca para essa série. Isso faz de uma série ruim, pelo contrário, é o que eu esperava de uma série de vampiros. É uma série down, dark, horrível. E é por isso que por isso que os argumentos da troca de etnia, da troca de período e da sexualização para mim são tão rasos, mas tudo bem. Se você já chegou até aqui no vídeo é porque você deve concordar comigo. E agradeço. Vamos lá. Então, e ela sofre esse ato horrível. O que querendo ou não é interessante, pois demonstra que ela não volta para eles depois disso. Ela volta pro Louis e pro Lestat depois que ela percebe que o Louis tá em depressão. Ela fala que o pai dela ou irmão, a relação é meio estranha, é uma relação fraternal, tá? O importante é isso, que não é carnal, é simplesmente uma família, é uma parte da família. De novo, é bem interessante o como a gente consegue tirar alguns títulos. Sabe, é irmão, é irmã, é filha, é enteada, não importa. Sim, sério, não importa. Importa, apesar do Louis vê-la como filha, é muito mais do que isso às vezes. Quando ela vê isso, essa ideia é que ela volta para o Louis. Só que quando ela volta, a fagulha dela voltando, ela começa a apontar o dedo pro Lestat. Você é isso, você é aquilo, você é um crápula, o caramba 4. E aí que sai porrada. Mas o Lestat acaba ele consegue dominar a Cláudia. Tipo, ela agarra no pescoço dele, deve dar algum outro golpe nela muito rápido. E já meio que incapacita ela. E só que o Lestat começa a surrar o Louis. O Louis revida bastante, só que o Lestat fala, para com isso, eu tô me contendo, para com isso. Até uma hora que eles têm alguma discussão secreta, que a gente vai descobrir depois. Depois, segunda temporada, e o Lestat trucida o Louis, acaba com ele na porrada, agarra ele por aqui, enfia as duas unhas na mandíbula dele, vai arrastando.
E eis que descobre então que ele está a voa, né? Tipo Superman. Aí fala, não é voar, é levitação. F. Dá na mesma, gente. Nome é, troca o nome. É o dom da nuvem. Tá, dom da nuvem. Ele nunca perde a discografia do Iron Maiden dele. E daí? Eu também não. E eu acho. Só que assim, e depois disso ele sobe com o Louis. São ditos depois 2 quilômetros, deixa ele cair. Mas o Luffy fica acabado. Não morre. Nesse mundo aqui, os vampiros são muito fortes, tá? Diferente, por exemplo, no Blade, os vampiros é feito de papel. Aqui não, aqui diz que é decapitação, fogo ou deixa completamente sem sangue. Esses são os 3 meios, digamos assim, mais clássicos de se matar um vampiro. De ter outros, mas estes são o que nós colocamos. Então você pode ferir o vampiro, cortar ele na metade, que ele tem a chance de voltar, sei lá, por regeneração. E vale muito a pena a gente prestar atenção em como os vampiros aqui são fortes. Em prestar atenção como tudo é muito, muito overpower. O Lestat é forte que dói. Mas forte, 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 forte que dói. Ele dá uma porrada no padre, né, quando ele vai transformar o Louis, na nuca dele e transversa, dá transpassar, explode a cabeça do cara. É genial. Eu sou fã de Anjos da Noite, gente. Eu gosto de uma boa violência vampírica. Não. Fazer o quê? Eu gosto de filme de ação também. Então eu fico emocionado. Falo, porradaria franca. Tem poucas cenas de ação, mas eu fico feliz com elas. A felicidade da pessoa por ver vampiros se tratando. E depois disso, o Lestat foge. Ele que dessa vez foge. E fica então a Cláudia e o Louis. Ou a Cláudia às vezes fala Louis ou Louis. Louis ou Louis. Meu francês é inexistente. Então, se eu nem falei errado, vamos lá. Bora, let it go. E eles ficam então ali. Ela fica limpando a casa. Limpando a casa no literal. E também, sabe, tirando o seu pai, irmão, companheiro da fossa. Tirando ele da depressão, né? O que é interessante é que pra mim, quando eu vi o filme, vou só voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho do filme, só rapidinho, que o filme, quando eu vi, eu achava que o Louis e Cláudia lá, na minha impressão, posso estar completamente errado, era amante mesmo, só que não tinha como ter, né? Porque lá era bem diferente. Eu achava que era isso. Aqui que me deu a perspectiva de filha. Aí você fala, nossa, Douglas, você é burro. Sou. Na verdade, eu sou lento, mas tudo bem. Então, ela fica um bom tempo e aí começa o Lestat tentando voltar ao relacionamento. Ele fica dando presente. Fica agradinho. E o Louis e a Cláudia sempre borrachando ele. Eu acho que ele fica uns anos aí. Não lembro quanto exato, mas ficam uns anos aí. E aquele velho deitado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que causa dano agravado. E o Lestat, ele é músico de várias formas. Ele aprecia música, ele gosta de música. Ele tem um gato que gosta de música. E... Brincadeira. Quer eu falar? Fala. Vem cá. Fala. E até que ele mata um cara porque ele errou as notas no musical. Musical não, na ópera. Musical não, na ópera. Então tem todo esse lado musical dele. E ele faz um álbum pro Louis. Ele faz um álbum, uma música, na verdade, pro Louis. E nessa música ele coloca ele cantando junto com o amante dele. Tem que ser muito ferrado da cabeça pra você fazer isso. Tem que ser muito filha da mãe pra fazer isso. E é o que o Lestat faz. É bem interessante. E isso meio que ganha a atenção do Louis. É interessante. Tem a cena muito emblemática. Então, o Louis chega na casa dessa mulher, ou no quarto dessa mulher, da Antoinette, que é a Antoinette, lembra dela? Ela já foi importante e ela vai ser mais ainda daqui a pouco.
Antoinette, ela tá ali bem no rally rola com o Lestat. O Louis chega encharcado, que ele falou que ele atravessou o rio nadando. Sim, os vampiros são muito rápidos nesse mundo, então ele falou que ele nada mais rápido do que ele dirige. Faz sentido. Eles têm uma super velocidade inata mesmo. E aí tá lá os dois no rally rola e eles fazem as pazes. O Louis e o Lestat naquele momento. E o Lestat ele fala pra mulher sair. Tipo, o Louis fala, sai. Aí ela fala, tô na minha casa. Aí o Lestat fala, sai. E aí tem uma cena genial, que é ela do lado de fora, fumando, vestida, chorando, chorando, e os dois lá dentro, se pegando, né, no chup, chup, chup. Umas coisas que eu acho que não tem como. Não tem como você falar, pô, não faz sentido. Dane-se o sentido. E essa foi a participação da minha gata. E tudo bem, eles voltam. O Louis e o Lestat voltam. Porque óbvio que eles voltam. É o clássico ciclo do relacionamento tóxico. Acaba, volta, acaba, volta, acaba, volta, acaba, volta. E só que a Cláudia fica tipo, mano, sério mesmo? Tá tirando com a minha. Tá de briquete with my face, né? Mas eles conversam bastante e chegam em alguns consensos, né? Esses consensos, então, que não teria mais mentira entre eles, errado. Que agora eles seriam entre iguais, errado. Então, sabe, eles tentam ali se organizar. Só que assim que eles voltam, eles arrumam a casa e tal, não tá dando certo, não tá funcionando. Os dois ficam sempre se batendo, sempre se batendo, sempre se batendo. E a Cláudia tá completamente infeliz. Ela até tenta fugir uma vez, mas o Lestat vai atrás dela. Ameaça ela de várias formas possíveis e imagináveis. E ainda fala assim: o Louis tá infeliz e você faz ele feliz. Volta. Assim, pela demonstração de poder dele, ela temia pela própria vida e pela vida do Louis. Então, faria diferente alguma pessoa? Acho que não. Então, a culpa não é dela. A culpa de todo o processo é do Lestat, é de todo mundo. Vamos colocar, todo mundo tem algumas culpas, mas o culpado inicial é o Lestat. Ok? A Cláudia só chega em uma conclusão lógica. Vamos matar Lestat. Bela Lugosi is dead. Eles começam a tramar. Lembra que, telepaticamente, ele não pode ler os pensamentos nem falar com o Louis, nem com a Cláudia, porque ele fez os dois. Ou seja, eles podem tramar telepaticamente, mas ele não pode ouvir. Isso é muito importante. Eu acho que foi só por causa desse plano inicial que isso foi feito. E depois será explorado de outras maneiras. Mas é genial. É uma coisa de você colocar uma regra no mundo, você colocar um poder com uma regra, e você utilizar esse poder com regra de uma forma tão inteligente que se torna genial. Eu acho que isso aqui, esse plot final, essa trama final, ela fecha tão bem a série que é de espantar. Deveríamos ter mais finais de série como este. Tá? E o que acontece? No final, então, a Cláudia fala, vamos matar o Lestat. Vamos matar o Lestat, vamos matar o Lestat. E só que ela não divide muito o plano com o Lumen. Não divide. Fala, você é fraco, você vai cair. Você come na mão dele. E é legal que numa cena do trem, que você vai cair, você vai cair. Você fica uma hora com ele, você esquece da vida. E aí ela sai primeiro, depois o Lestat, quando vai sair, eles estão falando mentalmente, o Lestat dá só uma piscadinha pra ele e o Luis já derrete. De novo, normal desse tipo de relacionamento horrível. Tá, não falando, eu falei, tá. É uma desgraça. Essa parte é uma desgraça. De novo, horror gótico. Desgraça muito é pouco. Beleza, Creuza? Só que, vamos lá. Eu vou falar o que aconteceu. Com spoiler, então já vou falar o que aconteceu. O Lestat saca tudo isso. Ele é esperto. Ele é ligeiro. É um bicho sabido, né? E o que ele faz? Ele transforma a Antoinette. Ou seja, agora a Antoinette, ela também não pode se comunicar mentalmente com o Lestat, mas ele pode ouvir os dois. Então ela pode ouvir o Lou e a Cláudia.
E depois demonstra numa cena mais pra frente que ela tá sempre lá, ouvindo o pensamento dos dois. Só que a Cláudia saca. É um jogo de xadrez 4D com viagem no tempo, cara. Muito legal. A Cláudia saca isso. Ela sabia que era Antoinette. Ela sabia de tudo. Ou desconfiava e estava sendo muito paranoica. E então ela compra arsênico, que é para deixar o corpo morto, porém o sangue quente. Se é assim que funciona, eu não sei, mas é assim que funciona no filme Let's Go. E ela ela faz essa ideia. Ok, qual é o plano? O plano é que vai ter um grande. Eles vão se mudar, porque tá todo mundo já ficando de olho neles, já estão vivendo há 30 anos, ninguém muda. Já estão achando que eles são adoradores do capeta, o caramba 4. Beleza. Aí o Lestat fala: temos que vazar, temos que vazar. Vamos que vamos que vamos. E ela, Cláudia, fala: por quê? Quando nós formos embora, a gente fazer uma festa, o Mardi Gras, né? E Mardi Gras é como se fosse o carnaval. O Mardi Gras, o carnaval tem grandes ligações aí um com os outros. Acho que a origem deles é o mesmo. Posso estar muito enganado, mas acho que tem essa ligação. Ok. E o. Só que aí eles fazem todo um rolê pro Lestat virar, tipo, meio que rei do negócio, que seria, sei lá, rainha de bateria. Eu não sei pulseuga de carnaval, gente. Pulseuga. Eu sei que existe carnaval, tá bom? Eu acho que eu nunca vi um desfile inteiro na minha vida. Nada contra, gostem do que vocês querem gostar, mas eu, pessoalmente, não gosto. E aí ele é meio que rei do carnaval e tal, e o Lestat falando que vai ficar 3 dias sem se alimentar pra ficar uma fome transcendental e tal. E eles vão escolher algumas pessoas pra trancarem junto na casa e eles tiverem tipo um banquetezão pra ir. O plano da Cláudia é pegar uma dessas pessoas, envenenar com arsênico, deixar a pessoa morrer, o Lestat morde a pessoa e blá blá. Por quê? Blá blá. Porque os vampiros não podem beber o sangue dos mortos. Precisam beber o sangue dos vivos. Tem até uma coisa muito poética que eu achei que não lembro se eu ouvi na série, eu tenho certeza que eu ouvi no filme, que é: se você beber as gotas de sangue finais, a morte te leva junto. Eu achei tão bonito isso, muito poético pro negócio. Eu espero que esteja na série, porque é muito bonita essa fala. E então arsênico, e o Lestat, quando bebesse, ia beber dos mortos, e aí ele ia passar mal, ele ia se ferrar, ia morrer, ou pelo menos ia ficar muito mais fraco, ao ponto dos dois conseguirem dar conta, porque eles não dão, na porradaria franca, eles não aguentam com o Lestat. Ok. E aí, só que a Antoinette, sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo. O plano era: a Antoinette estava achando que ia ser envenenado um dos gêmeos que eles pegam, né? Pra quem viu o filme lá, os gêmeos, tal, sei lá o que, né? O pessoal do livro me fala aí como foi. E na verdade não, tinha sido um outro cara que é o Mr. Anderson, que tá sempre na cola deles e tem uma grande história com o Louis, uma grande história com o Lestat, não história amorosa, história de relacionamento mesmo. Eles se conhecem há muito tempo da cidade e o Lestat tem uma raivinha dele, mas nunca mata ele, pois ele é um cara influente e tal, e ele prefere matar pessoas que não são tão influentes assim, porque é meio burrice. Faz sentido. O que tem de serial killer aí que ficou muito tempo safo por matar pessoas que a sociedade não enxergava, o próprio Dahmer, né? Ele matava negros e gays, ou seja, ninguém ligava pra eles na época. É uma infelicidade. Ele foi pego, mas foi pego quando ele começou a deslizar demais. Mas isso aí não é um caso para esse canal. Então tem toda essa ideia do Lestat. Então, e aí ele queria muito matar esse cara. E foi o primeiro que ele pegou, o primeiro que ele drenou. Era esse cara que tava com arsênico. A Cláudia vai lá e põe na bebida dele. E o cara fica muito, muito bêbado, vai morrendo, vai morrendo. Quando o Lestat mata ele, tipo, ele morre muito mais rápido, o sangue fica quente, ele vai drenando. E, beleza, então não era o gêmeo. A Antoinette aparece, o Lestat começa tipo, a falar, você sei lá o quê, e do nada ele gorfa 15 litros de sangue. Só que a Antoinette é muito jovem, muito, muito jovem. Então, a Cláudia e o Louis conseguem contê-la. Ela tem finca, estaca a menina ali, a Antoinette, e
fica por elas e o Lestat começa a se esvair em sangue, né? É impossível um humano ter tanto sangue assim. Se esvai em sangue. Quando depois de se esvair em sangue durante algum tempo, o Louis pega aquela bengala. Achei tão bonito isso. Hum, hum. Pega aquela bengala que ele botou no pescoço do irmão logo no começo. Dá-lhe um corte. E deixa o Lestat lá, esvaindo. Eles queimam a Antoinette. Da Antoinette eles tiram. Só que o Lestat eles não queimam. Né? Eles trancam num caixão e mandam pro lixão. E aí a gente corta pro mundo, pro tempo moderno. E o Daniel fala, esse cara não tá morto. E você sabe disso. Você causou isso. Ele não tá morto, não tá morto, não tá morto. E ele começa a insistir. E fala, você tá sendo só utilizado, tá sendo manipulado. Você é um fraco, sei lá o quê. Papapá. E tem uma hora que ele fala, não, eu já superei ele, já superei. E aí o Rashid, o cara que tá acompanhando ele, tira as lentes, começa a voar e se demonstra então o vampiro Armand, que é um plot twist interessante, mas que não sei se me agrada tanto assim, tá? Eu não vou falar sobre as qualidades ou desqualidades do ator ou do que eu achei do personagem aqui, porque ele vai ter um papel muito mais fundamental na segunda temporada. O que é interessante é que o Lestat tá vivo, demonstra isso literal, ele pega um rato ali do caixão, então tá vivo. A Cláudia sabia que ele estava vivo, e o Lou e a Cláudia vão fazer uma viagem pela Europa no meio da Segunda Guerra Mundial para descobrirem sobre os vampiros na Europa e os vampiros no geral, a origem do vampirismo. E esse ressentimento vai ser muito importante para a segunda temporada, assim como a relação do Armand com o Louis, do Louis com o Daniel e tudo isso vai ficar para a segunda temporada, que tem muito mais a ser explorado. Eu amei essa série. O primeiro episódio me cativou, o último me deixou pulando. Eu lembro que eu achei que estavam as 2 temporadas já disponíveis quando eu comecei a ver. Não estava. Fiquei muito triste. Hashtag chateado. Mas no dia 22 eu maratonei. 2 dias eu vi. Só tinha mais uma noitezinha pra ver. Até me atrasei alguns vídeos do canal. Não me atrasei. Mas me atrasei um pouco nos vídeos do canal. Não deixei de fazer o vídeo do Alucard. O vídeo do Alucard eu realmente tava muito... vários problemas técnicos, tá, gente? É outros 500. Mas é isso aí. Essa série é genial, fantástica. Se você não viu, veja. Se você pensou, primeira temporada, será que eu vi? Tal. É boa, é fantástica. Eu acho que tudo isso, o jeito que eu coloquei aqui, eu queria falar sobre esses aspectos porque são importantes para a série e para o mundo do vampirismo. Então, vale a pena ver. Veja a segunda temporada. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com todo mundo. Se veio até o final, compartilha ainda mais. Comenta aí, põe um comentário, segunda temporada, para eu saber que vocês querem que eu faça um vídeo sobre a segunda temporada. E, para quem quiser, põe aí Bruxas de Mayfair, né, nos comentários, para saber que vocês querem que eu faça a mesma coisa que eu fiz aqui sobre o Bruxas de Mayfair. Para quem é de outras ramos do YouTube, aí sabe que tem um outro youtuber muito grande que faz um estilo muito parecido com este, que é o Beto Ribeiro, que faz o Dica de Séries. Só que ele fala sobre séries que tem true crime e tal, e sociedade. E eu gostei muito desse estilo. Não tem como eu copiar o texto dele, nem nada, mas eu gostei tanto da ideia que eu tô trazendo de um jeito meu para vocês aqui. Gostaram? Não gostaram? Me falem, me enviem um tomate ou taquem um tomate em mim na rua. Não se esqueçam então de deixar aquele like, curtir e compartilhar para quem puder então doação direta por Pix ou se tornar membro no canal. Vejo todo mundo então na próxima.